Dani, Oi, tudo bom? tudo bem, Dani? Tudo bem, Anderson? E você? Tudo ótimo. É E aí, isso todo mundo aí, preparado é para isso essa aí, ó. live? Boa noite a todo mundo que já está com a gente aqui. Essa daqui vai ser nosso primeiro contato com vocês agora nessa quarentena, depois de um ano de Arquitetura 21, que ela já está atuando no mercado, que nós formalizamos a empresa. Então, eu, Anderson Paranzini, sócio fundador da Arquitetura 21, e Daniele Barbosa, arquiteta também, sócia Sou fundadora da eu. Arquitetura 21, né, Dani? É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês. Eu sou a Daniele, estou nessa missão, né, com o Anderson. Muito feliz, pessoal. Eu sou arquiteta, sou designer de interiores, personal organizer. E a gente tem unido aqui, né, Anderson, nosso conhecimento para a gente entregar uma obra de qualidade, né, para os nossos clientes. Sigam a gente também lá no Instagram, tá bom, pessoal? Vai ser um prazer receber vocês lá e passar para vocês conteúdo, muita informação, tirar as dúvidas de vocês e ajudar no que for necessário, né, Anderson? Perfeitamente, acho que essa é a intenção. Realmente é trazer isso daí, que nós adquirimos como experiência durante nossa jornada, né, como Sim. arquiteto, e essa experiência que nós temos agora em conjunto, eu e você, junto com esses clientes que nós estamos Uhum. atendendo, né, durante esse ano, é compartilhar com o público justamente esse know-how, esse conhecimento, e esclarecer alguns pontos aí. Sim. Muitas vezes as pessoas elas têm algumas dúvidas, né? Qual que é o exato momento que eu tenho que contratar um arquiteto? Será que eu preciso contratar um arquiteto? Será que eu não preciso? Né? Enfim, realmente fazer esse bate-papo para poder esclarecer alguns pontos aí que ficam meio que vagos para o pessoal, né? É verdade. E inclusive hoje a gente está aqui justamente, né, para começar, né, essa jornada aí de tirar a dúvida do pessoal. E nós recebemos aqui diversas perguntas, né, via Facebook, via direct aqui no Instagram. E nós tivemos duas perguntas, assim, que inclusive foram as mais recebidas e que a resposta delas é a mesma, né? Então, eu vou ler aqui para vocês a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quanto custa um projeto? Então, hoje, Anderson, vamos responder para o pessoal o que a gente responde para o cliente quando ele pergunta para a gente quanto que custa um projeto. Ou também a segunda pergunta, que é praticamente a mesma coisa, vou ler aqui para vocês. É caro contratar um arquiteto? Então, a resposta para as duas perguntas vai ser a mesma coisa. A quanto que custa tudo isso? Qual que é o custo? Qual que é o valor, né, do projeto? Qual que é o valor do arquiteto na obra, tá? Agora, Anderson, contigo. Vamos Então, passar para o essa é uma pessoal, tá questão, bom? essa é uma questão que assim, a gente não consegue deixar ela tão tangível, tão palpável, em função da quantidade de variantes que existem no trabalho de um arquiteto, né? Então, essas Certo. variantes são N, né? A gente tem vários campos de atuação, vários tipos de projeto que nós podemos fazer. E na hora que você fala em precificação, né, você acaba meio que limitando as coisas, deixando essas coisas dentro de uma caixinha e transformando esse serviço em algo que é realmente tangível, algo que é palpável, que você consegue Palpável, né? exatamente. E o nosso serviço, o nosso trabalho, né, o nosso esforço, ele não é dessa forma. Né? Ela transcende essa questão do commodity, né, do projeto impresso num papel. Né? Ela vai um pouco mais além do que isso que nós aplicamos aqui na Arquitetura 21. Né? E, Então, eu digo para você. abrindo até um parênteses nisso que você está falando, geralmente o pessoal, muitas pessoas, né, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas, eles pensam assim que o projeto é um desenho que você vai entregar. Mas a gente costuma falar para o cliente que podemos dizer assim que o desenho é praticamente a última coisa, né? Ah, Que a sim, gente sem pensa. dúvida. O desenho acaba sendo a última coisa que a gente pensa, porque o trabalho do arquiteto ele envolve pesquisa,
Ele envolve estudo. Eu não sei se o pessoal que está aqui na live sabe, mas existe uma legislação, né, que a gente tem que consultar essa legislação. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá, para ficar mais claro para a gente. Vamos supor que chega a Maria para mim e fala: olha, Dani, Anderson, quero fazer uma ampliação do ambiente que eu estou fazendo, que existe hoje, que é real, quero fazer uma ampliação desse ambiente. Legal, mas diante da legislação, né? Existe a legislação, existe um plano diretor da cidade, né? E a gente tem que consultar antes de falar para o cliente, ok, a gente aceita o projeto, vamos fechar piriri parará. A gente tem que consultar essa legislação e ver se é possível. Porque se não é possível, não tem como a gente falar assim, ó, sim, tá fechado o projeto. Então envolve muitas outras questões, regras, além do desenho, né? O desenho acaba sendo a última coisa que a gente faz, né? Sem dúvida nenhuma. Que nem o Hugo colocou aqui, ó, é o resultado. Porém, não é o trabalho mais complexo. Hugo, sem dúvida nenhuma. O projeto propriamente dito, ele segue normas, né? Então, nós temos normas, nós temos assim... O projeto é uma linguagem universal. Então, na hora que você já tem todo esse campo de pesquisa já feito, né? Então, esse campo de pesquisa passa desde um briefing com o cliente, você vai fazer um brainstorm com ele, vai entender quais são as suas necessidades, vai fazer um plano de necessidades, né? Vai fazer todo Sim, esse planejamento com ele, vai entender realmente qual que é o sonho dele, qual que é o objetivo, vai entender. Aí você vai partir para pesquisa de materiais, o que, que você vai utilizar, tudo direitinho. Muitas vezes tem materiais que você não conhece, você tem que exatamente. fazer a pesquisa, você vai ter que ir em loja, você vai ter que ir em obras, para ver como que aquele material é aplicado, enfim. Depois de tudo isso, você acaba transformando isso em projeto. E o projeto ele tem uma linguagem universal. Então, na hora que a gente fala em precificar, a gente entra num campo muito complexo dessa questão de precificação, porque você tem, por exemplo, você tem o CAL, que ele te dá uma orientação de como precificar, dependendo de acordo com o tipo de projeto, dependendo de acordo com o tipo de obra que você vai fazer. Aí você tem essas variantes que são variantes tangíveis, né? E você tem as variantes que não são tangíveis, que é o serviço que você acaba agregando para que você possa colocar tudo isso de uma maneira tranquila para o seu cliente, né? Então, assim, Exatamente. aí eu digo para você que a gente entra no campo valor. E eu te pergunto, Dani, pergunto para todos os clientes, quanto que vale a sua tranquilidade? Não é só o preço, né? O que que a gente quer dizer? Que não é o preço, é o valor desse projeto. Qual que é o valor que você vai receber quando você tem na sua mão um projeto? O que que é o projeto? O projeto, a gente fala para o cliente que o projeto não é só um desenho, o projeto ele é uma documentação que você tem para você poder executar aquela obra, né? Então, isso é valor, né? Não é só um desenho, não é preço, é valor, né? Então, isso equivale o quê? Equivale o nosso tempo de trabalho, a nossa disposição, a questão do estudo que eu falei para vocês. Vou até dar mais um exemplo aqui para vocês verem como que Por é favor. detalhado isso que eu estou falando, né? Mas a gente estava fazendo uma torre quente e do lado da torre quente ele queria adicionar mais um armário. Mas quando nós fomos ler o manual da máquina de lavar, que ela ia embaixo na torre quente, dizia que era necessário um espaçamento X de ambos os lados. Então, o que acabou acontecendo? A gente teve que utilizar o espaço desse armário. Então, assim, é complexo. A gente tem que ler o manual de cada eletro que está indo dentro da obra. É muita pesquisa. Assim, às vezes o cliente fala, eu tenho o sonho de colocar uma side by side lá na minha cozinha e tal, tal, tal. Mas quando a gente pega o manual e vai ler e fala, olha, é necessário o espaçamento X, é necessário tomada em tal altura, é necessário algumas coisas que na obra do cliente não tem disponível para a gente executar essa side by side lá, a gente não vai conseguir executar. Então a gente tem que estudar um outro método, um outro produto, um outro elétrico que a gente vai pegar e colocar nesse lugar e fazer essa substituição, enfim, adequar o projeto, né? A gente adequa o projeto às necessidades do cliente e assim a gente vai colocando tudo no lugar, né? Através de muita pesquisa, né? Pesquisa, muito estudo mesmo para poder entregar para vocês um projeto bem feito, né? É, então, são
assim, tantos detalhes que assim, o cliente ele não tem essa obrigação de saber disso, né? Mas nós, como Uhum. arquitetos, temos a obrigação de entregar o melhor para ele. Né? Então, assim, Sim, exatamente. o cliente ele não vai saber das coisas que acontecem ali na hora que você está fazendo o projeto, ou na hora que você está fazendo a gestão de uma obra, na hora que você está fazendo o acompanhamento de uma obra. Ele não sabe, muitas vezes, dos percalços que nós passamos, né, dessas dificuldades, enfim, do tempo que demanda, né, para que você possa entregar algo realmente que ele sonhou. Né? Porque como arquiteto, nós entregamos sonhos, nós não entregamos material, nós não entregamos algo que é, é tangível, enfim, nós entregamos sonhos, é a realização daquilo que o cliente ele imaginou que ele poderia estar utilizando aquele ambiente, ou a casa dele, a edificação, enfim. Aí eu costumo fazer assim, a gente fala de questão de valores. Imagina, Dani, imagina eu tô doente, resolvo me medicar, vou me automedicar em casa. Só Ah, que passou uma semana, eu não melhorei. O que eu vou fazer agora? Quem que eu vou procurar? Um médico, o médico. não é? Aí eu chego lá no médico, o médico ele vai conseguir, através de exames, enfim, através dos seus diagnósticos, ele vai conseguir identificar qual que é a minha doença e vai me dar o remédio correto. Só que Sim, corre o risco de essa doença em uma semana ter se agravado muito mais em relação ao que nós tínhamos ali no começo, não é? Quando eu me automediquei. sim. Então, muitas vezes, isso acontece também com a arquitetura. Muitas vezes o cliente, ele começa a tomar ações sozinho, seja numa obra, sem projeto, ele começa a construir ali, e chega um momento que ele está totalmente perdido, né? Quantas e quantas Verdade. vezes quem está assistindo aqui, quem vai assistir esse vídeo, já se deparou no Verdade. meio de uma reforma que ele vê o gesseiro pendurado no teto, o cara pintando a parede e o outro colocando o piso. Gente, está completamente errado. Né? Falta gestão, falta acompanhamento, falta o projeto. E na hora que ele se vê neste momento que a obra dele trava de uma forma e que está tudo bagunçado e que a reforma de um ambiente se espalha para a casa inteira, porque a casa inteira vira aquela bagunça, aí ele fala, gente, alguma coisa está errada. É nessa hora que ele sente falta de alguém que realmente poderia ter planejado, feito um projeto, feito a pesquisa dos materiais adequados, porque um cliente desse que não procura um Exatamente. arquiteto, ele vai escolher o material que ele vai colocar na obra dele dentro da loja ali, ele não pensou antes, ele vai pensar, ele vai para a loja pesquisar e ele já compra ali. Então, assim, é uma compra que é feita por impulso e muitas vezes não é o material adequado, né? Você vai ter junção de materiais que são diferentes, enfim, você começa a tomar decisões muito mais para poder acabar com a obra logo, porque aquilo já está virando uma dor É de cabeça, verdade. não é verdade? E do que para que aquilo se torne um sonho, porque aquele sonho se tornou um pesadelo. Então, quando eu falo de valor de tranquilidade, é isso, muito mais do que o projeto. O que nós aqui na Arquitetura 21 nós fazemos é dar essa tranquilidade. Vamos fazer o projeto de acordo com o seu sonho, isso realmente é verdade. E, gente, uma coisa simples, que é cronograma, é você conhecer obra, é você fazer um cronograma de obra onde você tem todas as etapas, todos os profissionais eles entram na sua obra, né, de uma forma organizada, dentro do tempo correto, né, para que isso não encavale e chegue uma hora que trava, né? E é por isso, justamente por isso que a gente utiliza o nosso cronograma de obras, né? E aí você já começou até a responder a segunda parte, aqui tem uma segunda parte da pergunta, que é assim, ó, quais são os riscos de realizar uma obra sem esse auxílio de um arquiteto? E aí a gente já começou a responder, os riscos são esses, é a perda de material, você levanta uma parede, aí depois tem que derrubar, você comprou um rejunte errado, vai ter que trocar. E nem todas as lojas, elas aceitam que você vá, troque produto, vão aceitar assim numa boa. Vai Uhum. gerar um certo constrangimento, a perda de tempo, são prejuízos assim bem complicadinhos, né, que você tem quando você não tem esse auxílio. Por quê?
O arquiteto, ele já tem esse conhecimento mais amplo, né? Poxa vida, eu sei que na área molhada vai um rejunte acrílico, por exemplo. Nem todo mundo sabe. E, inclusive, a gente já viu, né, Anderson, alguns exemplos de o banheiro que tem a infiltração entra na peça branca, a peça fica amarela. Uhum. Por quê? Porque foi escolhido o tipo de rejunte errado para aquela ocasião, né? Então, quando você tem o auxílio de um arquiteto, você acaba evitando, né, esse tipo de desperdício, perca de tempo, dor de cabeça. Você acaba ficando nervoso, perde muito tempo com essas coisas, né? É aquilo que eu falei lá de você se automedicar, né? É, Você se automedicou, corre o risco de... Corre, olha só o perigo. Corre o risco de você ficar curado se você se automedicar. Assim como corre o risco de você tomar uma medicação só para os sintomas, mas você não está curando a sim, doença, a não é verdade? doença. Então, assim, a arquitetura é a mesma coisa. Se você não recorrer a um arquiteto, você vai ter dor de cabeça. Primeiro, você vai ter desperdício de material. Né? Isso daí você Sim. pode ter certeza. Você vai ter um desperdício de no mínimo 20% de material. Então, assim, seria 20% de economia que você teria em todos os materiais que você comprou. Você não tem porque você não está contratando um arquiteto. Tá tranquilo. Geralmente, ou as pessoas têm uma ideia assim na cabeça de que, se eu contratar um arquiteto vai sair muito mais caro, minha obra vai sair muito mais caro. E a gente Não. quer trazer aqui para vocês que é o contrário. O arquiteto, ele vai te ajudar a fazer as economias da sua obra, justamente pelo conhecimento que ele tem, né? Então a gente vai aplicar o conhecimento na obra e você vai economizar, né? Economizar Economizar. no material, economizar no tempo. Ó, em termos percentuais, tá, vamos colocar de uma ordem geral de termos percentuais. Imagina a sua obra. Você vai gastar, Dani, mais ou menos com o arquiteto, entre projeto, ele fazer toda essa parte de gestão, o acompanhamento, você vai gastar em torno de 3%. Tá? Sim. Pode ter uma variação um pouco maior, uma variação um pouco menor, mas a média é 3% de todo o valor que você vai gastar da sua obra, 3% você vai investir com o arquiteto. Fazendo o projeto adequadamente, colocando os materiais de forma adequada, os insumos de forma adequada, fazendo toda a gestão de escolha de materiais, ele vai fazer com que o cliente economize de 20 a 25% do que ele poderia gastar sem ter o arquiteto. Então, assim, o arquiteto investe, o cliente investe 3% para poder economizar de 20 a 25% da obra. Aí eu acho que por aí a gente já começa a responder se vale ou não, né, ou se tem valor ou não a contratação de um arquiteto para poder fazer o projeto da sua reforma, o projeto da sua casa, enfim. Eu acho que vale a pena, né? É uma economia boa, né? Na hora que você pega, eu vou investir 3% para economizar 20%, então na realidade eu tô economizando 17% da obra toda, eu estou economizando ali, né? É isso mesmo. Então a gente acabou respondendo já as duas perguntas. Agora, Anderson, eu queria explicar para o pessoal qual é a forma, né, que a gente trabalha, qual que é a variante, né, desses projetos, das formas que a gente atende os clientes, porque às vezes a sua necessidade é uma necessidade básica. Vamos supor, a Uhum. gente trabalha com a consultoria presencial, que é o quê? Você construiu já o seu ambiente está zerinho. E aí você quer agora saber, por exemplo, você entra em contato com a Arquitetura 21, Dani, Anderson, olha, tenho esse ambiente, o ambiente já está pronto, quero saber qual que é o sofá que eu coloco, qual que é o estilo arquitetônico que eu vou adotar aqui nesse ambiente, coloco o quadro na parede, qual que é a iluminação amarela, a iluminação branca. Então, a gente faz esse tipo de atendimento que ele é mais simplificado. Então, no caso do arquiteto, que ele trabalha, a gente trabalha por horas, né? Então, não adianta falar assim, tenho aqui uma complexidade baixa, vou cobrar por metro quadrado. Para a gente não faz sentido, né? Porque a gente tem que cobrar do cliente o valor justo.
né? É o valor por horas que você vai trabalhar. Então, a necessidade desse cliente que está fazendo uma consultoria presencial e ele quer só uma consultoria para saber qual que é o tapete, qual que é o quadro, qual que é a iluminação, a complexidade desse projeto ela é diferente de um projeto que fala, Dani, Anderson, quero construir a minha casa do zero. Então, assim, Uhum. são por níveis de complexidade também que a gente vai medindo esse valor a ser cobrado no projeto, né, Anderson? Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma forma, que eu acho que é uma forma que a gente conseguiu desenvolver, onde a gente faz uma pesquisa com o cliente, né? A gente vai fazendo essa pesquisa, ele vai devolvendo, a gente vai fazendo esse bate-bola. Anderson já tá quase terminando a nossa live, gente. A Não é gente nem começou a possível, não é falar. possível que já. Não, então, o que eu estava falando internamente aqui na Arquitetura 21, nós desenvolvemos essa planilha, onde, de acordo com esse bate-bola que nós fazemos com o nosso cliente, nós vamos preenchendo vários quesitos, né? E esses quesitos nós vamos colocando eles de acordo com níveis de dificuldade, né? Então nós temos lá algo em torno de 40 quesitos diferentes, né? E a gente vai colocando de acordo com o nível de dificuldade, a gente fazer uma precificação final, né? Então assim, nós temos vários tipos de projeto, né? Desde projetos que são simplesmente esse tipo de consultoria, e projetos que vão, que saem da concepção inicial ali de um terreno onde a gente precisa fazer um projeto de layout para mandar para aprovação na prefeitura, enfim. Então, Sim, nós temos N vertentes de projeto. Então, essas vertentes de projeto, de acordo com as respostas que nós temos dos nossos clientes, a gente vai tabulando essas informações e de acordo com os níveis de dificuldade, com os graus que nós temos ali, de exigência do profissional e de exigência de tempo também, a gente consegue fazer uma precificação justa, correta, né, sim. e honesta. Né, e a gente realmente mostra isso para o cliente, o tanto de horas que a gente vai gastar para poder fazer o projeto, as pesquisas, correr atrás de materiais. Né, eu acho que a primeira coisa que a gente, quando eu e a Dani, nós formulamos essa empresa, a gente deixou bem claro, Dani, transparência. Então é transparência entre nós dois e Exatamente. transparência com o nosso consumidor também. Então, Gente, a gente deixa tudo muito claro, né, do que nós vamos fazer. Eu acho que isso é super bacana. Né, Dani? sim. Elane Guedes fez um comentário. Já contratei esse arquiteto, hein? Ah, isso Ela é sim! uma Olha, a cliente gente vai nossa. receber, Você sabe que ela é uma cliente nossa, né? com certeza. Eu queria deixar só um comentário. Uma cliente minha, ela é cliente minha antes de nós termos a Arquitetura 21, ela chama-se Ana Maria. E ela fez uma pergunta para mim lá no Facebook. Eu tenho uma casa super clean e eu gostaria de ter um ambiente meio que externo, um pouco mais rústico, como se fosse uma varanda gourmet, alguma coisa assim. E ela tem essa dúvida. Eu virei para ela e falei, Aham. Aninha, essa sua dúvida é uma dúvida que muita gente tem, e eu respondo da seguinte forma para você. Quando a gente vai para a culinária, nós temos a mistura do açúcar com o doce, e ele forma um agridoce. Quando os dois são Aham. misturados na mesma proporção, o molho agridoce fica sensacional, Eu não é verdade? adoro. Molho tarê, Fica cara. sensacional. Só que quando a Aham. gente coloca açúcar demais ou coloca sal demais, o agridoce ele perde, ele desanda e o molho fica ruim, não é verdade? É a mesma Exatamente. coisa. Aham. É a mesma coisa quando a gente traz isso para a arquitetura, principalmente para essa pergunta que ela fez. Eu tenho um ambiente clean, um ambiente mais moderno, enfim. Mas eu gosto daquele tom um pouco mais rústico. Eu posso ter isso no meu ambiente? Pode. Lembra do agridoce? Se você misturar o Aham. sal com açúcar na proporção correta, tranquilo. Agora, Exatamente. como misturar, aí é outra coisa que a gente pode trazer isso Ai, numa próxima live. sim, dá para fazer uma mega live só das Tá, misturas dos tranquilamente. estilos As arquitetônicos. misturas. Nossa, gente, é muito gostoso fazer isso.
Não. E assim, você tem estilos high-tech, né? Você tem cozinhas que são high-tech, que você mistura o cromo com o preto, né? E você tem, aí você vai para a sala, você já tem um outro ambiente. Ah, mas eu estou saindo de um ambiente indo para outro, está mudando completamente. Agridoce. Lembra disso. O Hugo também ele fez um comentário ali. Estávamos falando de pesquisas de materiais. Dependendo da região do Brasil, dependendo do clima, dependendo da situação local, ou até mesmo questões sazonais, nós podemos ter materiais diferentes. Né? Então você tem uma ordem, você tem uma tecnologia construtiva no Nordeste que não é aplicada aqui, uma tecnologia É construtiva que é verdade. aplicada no Sul que não é aplicada aqui em São Paulo, em função Uhum. climática, né? Em função de intempéries, enfim, você tem N fatores que faz com que diferencie essa questão de ordem construtiva. Então, eu achei super pertinente também esse comentário que você fez. O pessoal tá perguntando se quarta-feira que vem vai ter live de novo. Vai sim. Bom, eu queria pedir para todos que assistiram a gente ao vivo, antes de mais nada, agradecer de coração mesmo vocês. Vocês são sensacionais, participaram, enviaram perguntas. Eu queria realmente pedir para vocês que assistiram ao vivo e o pessoal que vai ficar aqui gravado aqui também no Insta, quem assistir posteriormente, deixe perguntas, deixe comentários, assuntos que a gente pode abordar com relação à arquitetura, com relação ao urbanismo também, arquitetura e urbanismo. A participação de vocês é importantíssima. Então eu peço que vocês ajudem a gente a construir essa trilha, né, no nosso primeiro vídeo. Então a gente está meio que atirando no escuro, mas eu estou vendo que o pessoal está ajudando a gente, está compartilhando, está perguntando. Então é aqui, ó, é no Insta, @arquitetura21oficial, entra lá, deixa os comentários, deixa as perguntas, que quarta-feira que vem, Dani, eu acho que tem mais, hein, Dani? O pessoal gostou, né? Opa! Olha, se o pessoal compartilhar, se eu ver que tá começando a circular, aí eu vou querer fazer mais. Tá, gente? Mas eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Que vocês tenham compreendido, né, essa questão não do preço, mas sim do valor, né, que o projeto ele vai agregar para você na sua vida, agregar na sua obra, a economia que você vai ter quando você tem um arquiteto ali te auxiliando. A gente acaba virando até parceiro, amigo do cliente, né? Porque você compartilha cada experiência, quando o cliente ele expõe para você as necessidades dele, vocês acabam ficando mais próximos e é muito mais valor do que a gente imagina, né? A questão de ter um arquiteto ao nosso lado, realizando o nosso sonho, né? Colocando aquilo que a gente. Inclusive, a gente tem até uma perguntinha, né, Anderson? A gente sempre disponibiliza para o cliente um briefing, né, para o cliente responder. E lá no briefing tem uma perguntinha falando, né, qual que é o seu sonho? Né? Porque esse é o nosso objetivo, de realizar o sonho do cliente através da construção, através daquele cantinho que ele vai chegar do trabalho estressado todo dia e é para lá que ele vai, sabe? Então a gente procura ao máximo atender essas necessidades do cliente para que você seja feliz, né? Essa é a nossa missão, né? Fazer o cliente feliz, né, Anderson? Sem dúvida alguma. E aquilo que você falou é super pertinente, Dani. Nós entramos na vida desse cliente, ele abre as portas para a gente. Né? Ele Sim. vai contar os sonhos dele, a gente vai na casa dele, vai conversar, vai, sabe, vai conhecer a família dele. Né? E é um trabalho nosso, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, nós somos de humanas. Né? Nós somos É, arquitetos, nós somos de aqui humanas. psicólogos. Nós não somos de exatas, cara. É, Respeitando, com certeza, as exatas, mas nós somos de humanas. sim, Então, com certeza. a gente faz a arquitetura voltado para o ser humano. Né? Uhum. Nós vamos fazer a arquitetura sempre voltado para ele. Né? A forma com que ele vai usar, né? O conforto que a gente vai proporcionar para ele, utilizar aquilo que ele está querendo que nós façamos para ele. Tá? E eu espero Exatamente. realmente que na quarta-feira que vem a gente esteja de volta aqui, né, com novos assuntos que o pessoal vai deixar aí durante a semana, essas sugestões, essas perguntas, e a gente vai abordar esses assuntos aí. Para mim, eu estou super feliz, agradeço mais uma vez todos, a presença de todos aqui. Dani, muito obrigado, uma semana abençoada para Ah, vocês. Anderson, eu que agradeço. Galera,
quarta-feira que vem, gente. Valeu, galera. Até Continue quarta-feira que acompanhando a vem. gente, tá bom? Tchau, Abraço, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.